Professor, o que é o perito em computação forense? O que é isso? Primeiro vamos entender bem claramente o que é o perito. Perito, de repente, você já o é. De repente você já é perito em banco de dados, você é perito em engenharia de softwares, em desenvolvimento de software, você é perito na linguagem de programação específica, você é perito em redes, em sistemas operacionais, em hardware, você é perito em alguma coisa, você é perito. Perito quer dizer expert. O que você precisa agora é ser forense. O que é forense? Forense advém de fórum, que é uma linguagem, é a linguagem jurídica. Então, existe uma série de metodologias científicas que tem que ser aceita pela comunidade científica, mas também tem que ser aceita como que a produção de prova seja lícita. Metodologias para coleta de um vestígio, de uma prova. Depois a gente fala sobre a diferença desses caras, mas a coleta daquele vestígio, a análise daquilo ali, a elaboração daquele laudo, todo esse método, até a elaboração, a forma de redigir tudo isso, é o que nós chamamos de forense. Você pode atuar como perito em vários momentos, em várias formas. Você pode passar no concurso, fazer um concurso público e ser perito criminal estadual ou perito criminal federal, né? Então cada estado existe o seu corpo de perícia, alguns ligados diretamente à Polícia Civil, alguns ligados à Secretaria de Segurança Pública. Cada estado aí tem uma forma diferente. E temos aí o perito da Polícia Federal, que é o perito criminal federal. Esse perito, ele quase sempre está atuando aí numa fase de inquérito, né? E ele é o concursado. Porém, existe um termo que o pessoal de redes de computadores conhece e o mundo jurídico conhece ainda mais, que é ad hoc. Ad hoc vem do latim, quer dizer feito para aquilo. Quando a polícia, raramente isso acontece, mas é possível, quando a polícia não encontra no seu corpo técnico um conhecimento específico, uma expertise específica e necessária para um caso concreto, ele pode nomear ad hoc um perito. Ele pode nomear ad hoc um perito, ou seja, ele pode nomear você para aquele caso concreto. Ele realmente pode fazer isso para um caso concreto. Não diferente disso, também acontece o juiz. O juiz pode também fazer a mesma coisa e faz com bem mais frequência. Na verdade, a perícia judicial, perícia ad hoc judicial, ela é a maior demanda. O Código de Processo Civil, artigo 156, publicado em 2015, ele inclusive flexibilizou bastante a nomeação do perito, não exigindo para o âmbito civil, não exigindo nem nível superior. Leia o artigo 156 do CPC, você vai ver quais são as regras de você fazer seu cadastro e poder colaborar com a justiça. Ser nomeado pelo juiz para, naquele caso, você ter fé pública e fazer uma coleta, uma análise, uma elaboração de laudo para tentar produzir a verdade e colaborar com a justiça. Ainda assim, quando uma empresa, por exemplo, título de exemplo, quando uma empresa ela está desconfiando de um funcionário, está roubando informações e vendendo para o concorrente, um caso muito comum, ele precisa sensibilizar o juiz sobre aquilo. Então ele pode começar e ele deve começar com um parecer técnico, um perito contratado pela acusação, ou seja, o que nós chamamos de assistente técnico. O assistente técnico de acusação, ele então é contratado para fazer esse parecer técnico. Quando isso é entregue ao juiz, normalmente o juiz nomeia um perito, onde ele vai produzir essas provas, orientado
pelo assistente técnico. Existe uma orientação feita legalmente, que nós chamamos isso por intermédio de quesitações. E através dessas quesitações, proferida excelentemente pelo assistente técnico de acusação, o perito do juiz vai lá produzir um laudo pericial que deve ser semelhante ao do parecer técnico da acusação, se o perito tiver seguido toda a metodologia de forma correta. Então vamos lá. Do mesmo jeito, quando nós temos, posterior a essa fase, de repente, um acusado, um réu, um requerido, um querelado, bem, tem vários termos. Esse indivíduo tem um direito de defesa, e esse amplo direito de defesa e o contraditório previsto na Constituição Federal do nosso país, ele tem que ser muito bem respeitado. Imagina que a acusação, não importa se a acusação aí eu estou falando do Ministério Público ou de uma ação privada, ela produziu provas que incriminam alguém, acusa alguém. Esse alguém, diante de estar sendo acusado de provas materiais ou circunstanciais, ele precisa fazer sua contradição com um técnico também, com um perito também, com um expert também. E aí a ele é dado o direito de nomear um assistente técnico de defesa, que também pode e deve, emitir quesitações para o laudo oficial, para o laudo pericial. Okay? Então nós estamos falando pelo menos de 4 figuras aí, Eu estou falando do assistente técnico de acusação, assistente técnico de defesa, ou seja, os peritos contratados pelas partes. Temos o perito do juiz, nomeado pelo juiz, que somos nós, civis comuns, e o perito criminal, que é aquele, normalmente, o concursado tanto na polícia judiciária, pode ser estadual ou federal. Senhores, eu espero ter esclarecido um pouco do que é o trabalho do perito, e deixem aí perguntas que eu faço questão de respondê-las. Um abraço, pessoal, até mais.